Olha eu aqui de novo. E agora eu vou trazer uma aula para vocês sobre artigo. Isso mesmo. Tia Luana, tô meio preocupado com essa palavra artigo. Mas não fica não. Eu vou te ensinar que é muito mais fácil do que você imagina. Lembram que na última aula nós falamos sobre substantivos? Exatamente. O artigo ele serve para indicar se o substantivo ele está sendo usado de forma correta. Tia, mas o que é artigo? Nós temos aqui no quadro os artigos definidos e os artigos indefinidos. Nos artigos definidos, nós temos as nossas vogais, A e O, ou, no plural, as e os. E nos artigos indefinidos, nós temos uma, um, ou umas e uns, dependendo se o artigo estiver no singular ou no plural. Vamos só relembrar um pouquinho sobre substantivo? Substantivo é a palavra que serve para dar nome às coisas, objetos, pessoas, lugares, estados, países, nome para tudo o que existe. Por exemplo, nós temos aqui nesse ambiente o nosso quadro e logo acima nós temos a janela. Quadro e janela são substantivos. Vocês se recordam que nós passeamos pela escola como detetives para encontrar os substantivos que existiam na nossa escola? Lembram que nós encontramos a porta, o ventilador, nós encontramos a tia Laiane, que também o nome dela é um substantivo. Nós encontramos a tia Dai, a tia Mari. Nós encontramos vários objetos e várias pessoas ao longo do nosso caminho. Todas essas coisas que nós encontramos eram substantivos. Se lembrou agora? Que bom! Vamos observar aqui nesta frase? Eu tenho aqui nesta frase, a flor é linda. Vamos encontrar dentro do meu avental uma flor? Flor é o substantivo. E a nossa vogal que está ao lado da palavra flor é o nosso artigo. Vamos encontrar a nossa vogal dentro do meu avental? Olha a vogal A, o nosso artigo A. Quando eu falo a flor é linda, eu estou dizendo que a flor é um substantivo masculino ou feminino? Exatamente, feminino. Então, nós temos o nosso substantivo, flor, e o nosso artigo A. Mas, e se eu tiver mais de uma flor? Quantas flores eu tenho no total? 3 flores. Exatamente. Então, se eu tenho 3 flores, a frase vai ficar como? As flores são cheirosas. Você percebeu que o nosso artigo acompanhou o nosso substantivo que passou para o plural? Ou seja, tem mais de um elemento? Nós temos 3 flores, então eu digo que as flores são bonitas. O artigo, ele anda de mãozinha dada com o substantivo, mostrando que ele está correto ou sendo usado de forma errada. Tem como eu falar os flores? Exatamente, não tem, porque a flor é um substantivo feminino. Vamos identificar? Flores, o nosso substantivo, e as, o nosso artigo. Você percebeu que eu tenho aqui embaixo uma outra frase? Exatamente. Ela fala sobre carrinhos. Os meninos agora vão amar os carrinhos. Quantos carrinhos eu tenho na minha mão? Um carrinho. Exatamente. O carrinho de Pedro é legal. Aonde é que está o nosso substantivo? Exatamente. Carrinho. E o nosso artigo? Isso mesmo, a letrinha O, a vogal O. Você percebeu que agora nós temos um substantivo masculino e não um substantivo feminino? Por isso que a nossa vogal utilizada é O. Vamos encontrar? Olha ela aí. O carrinho, porque eu estou falando de um único elemento. Mas... e se eu tiver mais 2 carrinhos? Somando todos eles, quantos carrinhos eu tenho no total? Exatamente, 3 carrinhos. Vamos observar na nossa frase abaixo? Os carrinhos estão na mesa. Tá correta? Exatamente. Quem conseguiu identificar o erro?
Se o substantivo está no plural, eu tenho mais de um elemento, eu preciso acrescentar o S no meu artigo. Então, eu terei os carrinhos estão na mesa. Vamos identificar? Substantivo e o nosso artigo. Vamos ver se nós encontramos a letrinha S para a gente compor o nosso avental? Então, eu tenho 3 flores, são as flores. E eu tenho 3 carrinhos, são os carrinhos. Olha como está ficando bonito o nosso avental. Mas, se eu não souber de qual flor eu estou falando, qual é o artigo que eu uso? Uma, ou seja, uma flor é linda. Eu não sei exatamente que flor é essa. Então, por isso que eu uso o artigo uma. Pode ser uma flor qualquer. Vamos identificar o nosso substantivo? Flor é o nosso substantivo. E o nosso artigo? Uma. Exatamente. Nós utilizamos os artigos uma ou umas, um ou uns, quando nós não sabemos exatamente, por exemplo, de qual flor ou de qual carrinho nós estamos falando. Então, se eu sei que é um carrinho qualquer ou uma flor qualquer, eu vou dizer assim, é um ou uma qualquer, porque eu não sei exatamente de qual está se falando. Vamos continuar compondo o nosso avental? Eu tenho uma flor é linda, uma flor qualquer. Ou, se eu tiver mais de uma flor, eu uso o artigo umas. O mesmo acontece com os carrinhos. Vamos só identificar aqui os substantivos? Flores é o nosso substantivo e umas o nosso artigo. E com relação aos carrinhos? Se eu tenho um carrinho qualquer, eu vou usar o substantivo, eu vou usar o artigo um. Olha como está ficando lindo o nosso avental. Um carrinho que eu não sei muito bem de qual está falando. Então, eu defino ele como um carrinho qualquer. Nosso substantivo e o nosso artigo. Da mesma forma, quando eu tenho mais de um elemento. Eu uso o artigo uns. Qual é o nosso substantivo? Exatamente, carrinho. Opa, mas ele tem um erro também. Você percebeu que nós temos mais de um elemento, mas o substantivo ele não foi alterado. E ele precisa ser acrescentado o S. Vamos acrescentar? Porque senão fica esquisito. Uns carrinho estão na mesa. Não ficou esquisito? Então vamos arrumar? E o nosso artigo. Porque o substantivo e o artigo andam de mãos dadas. E é isso, pessoal. Foi muito bom estar com vocês, mesmo que assim, um pouquinho à distância, mas foi muito bom estar com vocês. Que Deus possa abençoar a vida de vocês, que Deus possa abençoar o lar de cada um. E saibam vocês que eu estou orando por vocês aqui. Todos nós estamos ansiosos para que essas aulas possam voltar e a gente possa estar juntinho novamente. Deus abençoe. Até o próximo vídeo. Beijos!